nossa série de mensagens. Nós ao longo desse mês de agosto, são 5 domingos em agosto, entre Deus e eu. A importância de entendermos que tem coisas que podem ser tratadas e devem ser tratadas com o nosso Deus. Uma vida baseada em likes. Quando nós olhamos o contexto da vida hoje, ela é medida exatamente pelo número de likes, pelo número de visualizadores, pelo número de pessoas que estão nos seguindo, pessoas que estão compartilhando, pessoas que estão observando a nossa vida. Então nós vemos que hoje a vida é totalmente a exposição, é expor a vida para as pessoas. Então o tempo todo nós mais percebemos o desespero que as pessoas têm, suas vidas sejam vistas por mais e mais pessoas. E queridos, aqueles que têm centenas e milhares de seguidores que vivem disso, mas muitas vezes nós nos pegamos nessa mesma realidade. Quando nós compartilhamos algo, no final do dia nós vamos dar uma olhada e ver quem são as pessoas que curtiram, se alguém comentou a nossa foto ou aquela publicação que nós fizemos. E aí então nós percebemos que hoje o que mais se busca é exatamente essa realidade da exposição da nossa vida. Mas na mesma proporção desta exposição está a crise da vida oculta, a qual apenas o indivíduo conhece, porém nega-se sua exposição até para si mesmo. Na mesma proporção que as pessoas querem mostrar a vida às outras, ela também tenta esconder a sua própria vida. E não apenas esconder da multidão, mas também esconder a vida de si mesmo, aonde não quer enxergar o que está dentro do seu coração, não quer avaliar aquilo que tem passado nos seus pensamentos, e passa então a viver apenas aquilo que a vida expõe, mas não consegue expor para si mesmo aquilo que está no seu coração. A exposição da vida nos priva do cuidado necessário com a nossa própria vida, pois fraqueza e falhas não se publica, então não se trata. Então quando nós olhamos essa realidade da nossa vida privada, e nós percebemos, como nós vimos aqui no louvor, foi ministrado ao longo do cântico, a necessidade que nós temos de entender as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas lutas pessoais, aquilo que nós mesmos conhecemos, apenas nós mesmos conhecemos, aquilo que está no mais profundo do nosso ser, são coisas que nós não iremos publicar, são coisas que nós não iremos expor, nós não iremos fotografar essa realidade da vida. Porque quando nós entendemos que nós passamos por momentos de lutas, de fraqueza, nós então nos maquiamos, preparamos uma outra realidade para expor as pessoas como se tudo estivesse bem. O grande problema de viver apenas na exposição, apenas na demonstração daquilo que não é a nossa fraqueza, é que fraquezas não são tratadas, é que feridas não são cuidadas. Aquilo que nos traz dor, simplesmente nós ocultamos no mais íntimo dentro de nós. E simplesmente esquecemos. A vida se tornou como um sepulcro caiado. É interessante o quanto que Jesus ele trata isso com aqueles que eram os doutores da lei, aonde por fora aparentava uma bela religiosidade, uma bela vida com Deus, mas o coração estava longe da presença dele. Então era como se você visitasse um sepulcro e pudesse ver a beleza dele por fora, a perfeição dele por fora, como ele era atraente por fora. Mas nós sabemos exatamente o que tem dentro de um sepulcro. Nós sabemos exatamente a realidade que há dentro de um sepulcro. E quando nós olhamos a realidade da vida hoje, é onde nós tentamos o tempo todo aparentar algo para fora, esquecemos do que está dentro do nosso coração. Enganando-nos a nós mesmos, tentando acreditar que a vida exposta é a real. Mas o que está em oculto é o que nos tem conduzido ao sofrimento. E interessante o quanto que nós tentamos enganar a nós mesmos. É aquilo que Tiago fala na sua carta. Quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes, nós estamos enganando a nós mesmos, porque nós apenas aparentamos algo. E quando nós enganamos a nós mesmos, nós passamos a acreditar que a vida real, aquilo que nós estamos expondo, aquilo que é a realidade da vida, aquele belo sorriso, aquela bela foto, aquela bela viagem, aquela realidade que nós estamos expondo às outras pessoas, nós passamos a acreditar que aquilo é a nossa vida.
Mas, queridos, infelizmente, aquilo que está dentro de nós, no oculto, aquilo que está no nosso íntimo, no nosso coração, nos nossos pensamentos, são essas realidades que têm trazido muitas pessoas, conduzido muitas pessoas ao sofrimento, à ansiedade, à depressão, à angústia, a tantas síndromes que estão surgindo, porque as pessoas estão acreditando que aquilo que está fora é real, mas o que está trazendo sofrimento é exatamente aquilo que está guardado dentro do seu coração. Quando nós lemos hoje o Salmo 32, nós vamos perceber que o salmista enfrenta essa realidade. Alguém que tinha uma vida conhecida por todos, alguém que sabia os detalhes da sua vida, a exposição da sua vida, mas ele enfrenta algo dentro do seu coração, que trazia dor, trazia sofrimento, esgotamento, e aí então ele decide tratar essa realidade. Deus o convoca, Deus o chama e pede então que ele pudesse tratar isso, aquilo que estava dentro do coração dele. E é interessante que nós poderíamos começar, e eu comecei pensando sobre essa série de mensagens, tantas coisas nós temos para conversar, tantas realidades da vida que nós temos que buscar apenas entre nós e Deus. E aí nós poderíamos tratar de assuntos mais chamativos no primeiro dia dessa mensagem. Mas, queridos, se tem uma área que nós precisamos tratar, é essa. Se tem algo no mais íntimo do nosso ser que precisa ser cuidado por Deus, numa conversa entre nós e Deus, é essa área. Porque nós vamos perceber que a partir desta área, muitas outras áreas da nossa vida, elas perdem o controle. Elas simplesmente desandam, porque esta área da nossa vida não foi tratada, não foi cuidada, não foi conversada a sós com Deus. E aí então uma das áreas que nós mais escondemos, que nós mais ocultamos. Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Pai, tua palavra foi lida, Deus, e será anunciada. Precisamos, a Deus, e dependemos da ação do teu Santo Espírito, reconhecendo nossa limitação em falar e também em ouvir, ó Deus. E cremos, ó Pai, que algo novo o Senhor faz em nossa vida através da tua palavra. É por meio dela que o Senhor nos edifica e nos santifica. E assim queremos nessa noite, ó Pai. Então, ó Deus, que o teu Santo Espírito prepare o nosso coração, prepare o nosso entendimento, nos dê compreensão e que essa palavra produza vida em cada um de nós, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o contexto por detrás do texto. Conta-se aqui um salmo escrito por Davi, que traz por detrás desse texto uma história dele, um momento dele, onde ele não estava enfrentando uma guerra, não estava enfrentando outros adversários, mas diante de uma atitude pessoal dele, trouxe consequências aos quais ele passa a enfrentar uma dor dentro do seu coração, dentro da sua alma, algo que não seria tratado na exposição da sua vida,
mas algo que seria tratado na relação dele com Deus. Qual que é essa realidade? O adultério de Davi. O momento que Davi deveria estar na guerra, ele manda os seus soldados e fica em casa. E aí então no cair da tarde ele percebe que tem uma mulher de um outro homem tomando banho, e ele então é atraído por ela, e ele prepara todo o ambiente, manda buscar aquela mulher e comete o adultério. E aí então aparece o profeta. O profeta Natã se aproxima e conta uma bela história para ele, dizendo que um homem tinha centenas de animais, mas preferiu pegar o animal do outro e sacrificar para oferecer para os seus convidados. E aí então Davi se revolta, dizendo que aquele homem era digno de morte. E nesse momento o profeta então repreende Davi, dizendo: você é o homem, Davi, você é o homem que cometeu tal pecado. E aí um salmo que nós conhecemos, que é o Salmo 51, que é exatamente a confissão de Davi em relação ao seu pecado. O momento que ele se apresenta diante de Deus e clama por misericórdia, clama por misericórdia, por perdão, por graça. Ele sabe que somente os atributos de Deus poderiam naquele momento restaurar a sua vida. E o salmo que nós lemos é exatamente a resposta de Davi ao perdão divino. É a felicidade pelo perdão recebido. E nesse momento então ele vai expressar a sua experiência pessoal, a partir de uma conversa entre ele e Deus, e ele passa então a sentir esse perdão de Deus, e ele expressa a felicidade do perdão que ele recebeu. Queridos, olha o que ele diz no Salmo 51:3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi então ele tinha plena consciência do pecado que ele havia cometido, e o quanto ele tenta manipular a realidade desse pecado, o quanto ele tenta expor às outras pessoas aquilo que ele podia mostrar de melhor a elas, mas o quanto ele pudesse esconder aquilo que estava no íntimo do seu coração, aquilo que estava mostrando que o dia a dia, todos os dias, estava diante dos seus olhos. E aí ele diz: enquanto eu calei os meus pecados. Queridos, quando ele fala enquanto eu calei, parece que nada ele fez, apenas escondeu ali, ficou guardadinho para ele. Não, ele manipulou a realidade. Ele tentou fazer uma manipulação da realidade para tentar então convencer as pessoas ou mostrar às pessoas algo diferente. E aí então ele chama aquele soldado, e ele simplesmente, o marido daquela mulher, ele chama de volta, conversa com ele, cuida muito bem dele e fala: agora volta, aí fica aqui com a sua esposa, para tentar maquiar a situação, para que aquele homem acreditasse que ele seria o pai daquela criança que iria nascer. Então tentando manipular a situação, apenas aquilo que as pessoas iriam ver, talvez pudesse aquietar o coração dele, mas também a terceirização da responsabilidade. Ele chama então o capitão do exército, porque ele percebe a fidelidade daquele homem, que não aceita voltar a ficar na presença da sua esposa, porque ele queria estar com seus amigos, com o seu exército na guerra. Aí ele faz o seguinte, ele chama o chefe do exército, o capitão do exército, fala o seguinte: olha, esse homem vai voltar para combate, mas o coloca na frente, coloca à frente da batalha, porque quando o inimigo atacar, ele vai ser o primeiro alvo, a primeira vítima, e ele vai morrer. E aí então vou maquiar essa situação e nenhum problema mais eu terei. E aí ele joga essa responsabilidade para aquele que era o capitão do seu exército. Queridos, a relativização das ações. Quando ele olha a história do profeta, dizendo assim: olha, tem um homem que tinha várias ovelhas, e aí simplesmente ele vai e pega do outro, e sacrifica do outro para dar para os seus convidados, e isso que acontece. E Davi então, cheio de autoridade, diz: esse homem é digno de morte, esse homem precisa morrer. Ele simplesmente vai relativizar tudo. O pecado dele, o que estava no coração dele, a realidade dele, ele continua escondendo, mas ele precisava aparentar-se um rei justo, um rei que iria praticar a justiça, e imediatamente ele começa então a impor um pecado muito maior sobre as outras pessoas, e a consequência sobre elas seria muito maior do que aquilo que ele estava vivendo. Tentar manipular, relativizar ou terceirizar em nossa vida em geral não mudará a situação. Apenas em nossa relação direta com Deus pode ser tratado o pecado como o deve.
Queridos, aquilo que está no nosso coração, o pecado que nós cometemos, não adianta nós tentarmos manipular, tentarmos simplesmente maquiar, não adianta apenas tentar aparentar outra realidade. É preciso uma conversa pessoal com Deus para tratar o nosso pecado. É preciso uma conversa entre nós e Deus para que possa ser restaurada a nossa vida, para que nós possamos colher o fruto desse perdão de Deus. Aquilo que nós fizemos, aquilo que nós erramos, aquilo que nós pecamos, precisa ser levado entre uma conversa nossa e Deus. Não adianta tentar manipular, não adianta tentar maquiar a situação. Aquilo que está no nosso coração, como o próprio salmista disse, todos os dias esse pecado está diante de mim. E aí então, quando nós pensamos nessa série, entre Deus e eu, conversas que restauram, nós iremos trabalhar várias áreas da nossa vida, mas se não começar tratando o nosso pecado, nós simplesmente iremos mais uma vez maquiar a situação. Mais uma vez nós tentaremos manipular as coisas e não iremos tratar aquilo que talvez seja a raiz de todos os nossos problemas em diversas áreas da nossa vida. E aí a primeira conversa, conversando com Deus sobre o nosso pecado. Conversando com Deus, uma conversa entre nós e Deus, falando um pouco mais sobre a realidade do nosso pecado. E aí, por que, pastor, nós não fizemos como Davi? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Queridos, cada domingo nós iremos tratar áreas diferentes. Talvez um domingo você vai chegar aqui e vai falar assim, pastor, eu fui ao culto, mas aquela mensagem realmente não era no meu dia para ir, não era para mim. Mas se tem uma área que todo mundo precisa tratar, é a área do pecado. Se tem algo que nós guardamos no profundo do nosso coração, que nós temos o nosso quartinho, que nós chamamos aí costumeiramente do nosso pecadinho de estimação, é exatamente todos nós precisamos cuidar dessa área da nossa vida. Enquanto eu calei os meus pecados, o que acontece com ele? Envelheceram os meus ossos, sem o perdão encontrava-se desestruturado, perdeu o equilíbrio e o sentido da vida. A mão de Deus pesava sobre ele, uma visão distorcida de Deus, vendo-o apenas como um opressor. É interessante como isso acontece com cada um de nós. Diante do desejo, do anseio de fazer certo, em um momento da vida nós nos deparamos com a nossa limitação humana e é onde nós cometemos o pecado. E aí nós percebemos que enquanto nós calamos esse pecado, enquanto nós não tratamos uma conversa entre nós e Deus, simplesmente nós estamos permitindo que aquilo venha tirar as nossas forças, o nosso equilíbrio. E quando nós pensamos em Deus, por exemplo, ouvindo uma mensagem como essa, é natural criar um bloqueio, criar exatamente algo que possa nos impedir de dizer assim, bom, essa mensagem realmente é uma bênção, mas não é para mim. Porque nós temos muitas vezes esse receio de falar com Deus sobre o nosso pecado. E quando nós vamos falar normalmente na nossa oração, nós somos específicos sobre o que nós precisamos. Deus abençoa a minha casa, a minha família, cuida disso, cuida daquilo e tal. E como nós terminamos a nossa oração? E perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Alguns são um pouco mais sinceros e dizem, perdoa a multidão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Mas eles não são tratados também na individualidade, naquilo que nós precisamos conversar. Sequidão de estio, é um feixe de palha no calor do verão, seca rapidamente. É aquilo que simplesmente a nossa vida não temos mais forças para continuar. Nós não temos mais forças para mudar a nossa história. Nós já não temos mais capacidade humana, física, mental, emocional, de simplesmente recomeçarmos, porque nós estamos calando os nossos pecados. Revela uma pessoa em extremo esgotamento causado por seu pecado não perdoado, por não tratar sua vida oculta. Davi tenta o tempo todo tratar a sua vida pública, mas aquilo que estava dentro do seu coração não era tratado. E aí então mostra alguém extremamente esgotado, porque não trata aquilo que era preciso ser tratado apenas numa conversa entre ele e o seu Deus. Enquanto eu calei, as consequências espirituais, afastamento de Deus. Ele não consegue enxergar aquele Deus amoroso que o havia chamado, mas simplesmente se esconde desse Deus. Consequências físicas, as enfermidades do seu corpo.
Ele fala que ele sente no seu corpo físico os dramas da sua luta, do seu pecado pessoal, consequências emocionais, culpa e angústia contínua. O seu pecado estava sempre diante dos seus olhos. Consequências relacionais, isolamento. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Queridos, parece ser um homem que chama um soldado e oferece para ele um grande jantar, e oferece a ele a oportunidade de passar uns dias com sua própria esposa. Vai lá para sua casa, fica lá com a sua esposa. Parece um homem que chama um capitão do exército com uma estratégia de guerra, alguém preparado para colocar o seu povo em combate e mandar alguém tomar a frente dessa batalha. Parece alguém que tenta o tempo todo colocar as pessoas ao seu lado de tal forma que o seu pecado ficasse apenas oculto. Ele mostra então que aquela fortaleza que era exposta às pessoas era totalmente diferente da realidade que ele tinha no seu próprio coração. E muitas vezes nós vivemos essa realidade na nossa vida, porque simplesmente não tratamos a realidade do pecado. E tentamos nos esconder atrás de uma religiosidade, tentamos nos esconder através de uma perfeição, que as pessoas vão olhar e perceber que nós somos super crentes, pessoas corretas, pessoas honestas, mas nós sabemos o que está dentro do nosso coração. E aí ele vai fazer, ele toma uma decisão: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Diante de tanta dor, tanto sofrimento, ele é confrontado pelo profeta e ele toma uma decisão importante: eu vou ter uma conversa pessoal entre eu e Deus, e eu quero expor a ele o meu problema, o meu pecado. Olha que José Bortolini, comentarista desse salmo, ele diz: há dois modos de ver Deus. Antes do perdão, a pessoa o via como opressor que não dá sossego. É a caricatura de Deus. Nós o vemos assim quando não cremos que possa nos perdoar. Depois do perdão, a pessoa o vê como refúgio e libertação, aquele que devolve a felicidade. Duas formas diferentes de ver Deus. Diante de um pecado não confessado, parece aquele Deus que nós crescemos muitas vezes com ele na nossa mente, a maneira que inculcaram em cada um de nós. O que nós ouvimos quando nós éramos criança: Deus vai castigar, Deus está vendo, Deus sabe o que você está fazendo. E o tempo todo nós crescemos com esse Deus que vai oprimir, esse Deus que vai castigar, esse Deus que vai mandar raios sobre a nossa vida diante do pecado que nós cometemos. Então essa realidade mostra que nós temos apenas uma caricatura desse Deus, apenas um Deus injusto como nós o somos, diante do que pessoas fazem para a gente. Mas quando nós entendemos a experiência do perdão, depois do perdão a pessoa o vê como refúgio e libertação. Alguém que oferece agora a possibilidade de ser feliz novamente. E olha a experiência do salmista: bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha a experiência do salmista quando você lê o Salmo 51, falando da sua tristeza, da sua angústia, da sua luta em realidade do seu pecado. Mas quando você lê a experiência dele de receber o perdão divino, ele fala que a sua tristeza, a sua dor, a sua angústia foi transformada em alegres cantos de livramento. E aquilo que ele mostrava bem, um homem que não era bem-aventurado, agora ele diz, ele é bem-aventurado porque foi perdoado a sua iniquidade, foi coberto o seu pecado. E o Senhor simplesmente tira a culpa de sobre ele. Mas isso acontece a partir do momento que Davi toma uma decisão importante, uma conversa com Deus sobre o seu pecado. Quando nós então entendemos que é preciso todos os dias da nossa vida, nós termos uma conversa com Deus para tratar a realidade do nosso pecado. Não há pecadinho e pecadão. O que nós entendemos é que a natureza pecaminosa está em nós, e todos os dias da nossa vida nós pecamos, e assim se faz necessário todos os dias termos um momento especial para uma conversa sós com Deus, para tratar o nosso pecado.
a decisão por tratar sobre os nossos pecados. É preciso então entender que nós temos que ter uma decisão por tratar sobre os nossos pecados. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida, de não mais ocultar o nosso pecado, porque sabemos as consequências que vêm sobre nós, em realidade, dessa negação do nosso pecado. Então nós precisamos aprender a confessar diante dele. Olha o que João Calvino disse comentando esse texto: quando o pecador voluntariamente recorre a Deus, construindo a sua esperança de salvação, não na obstinação ou na hipocrisia, mas na súplica por perdão. Não é alguém que é oprimido, alguém que é levado à força, mas alguém que entende a graça desse Deus, o amor desse Deus, a possibilidade que Ele oferece de perdão, e ele vai voluntariamente buscar esse Deus. Por quê? Porque ele está construindo de novo a esperança da sua salvação. É um cuidado pessoal de Deus para com a vida do salmista. E da mesma forma, quando nós agimos voluntariamente, comparecendo na presença de Deus, numa conversa pessoal, para tratar o nosso pecado, nós sabemos que é oferecido a nós, então, esse perdão, essa esperança, mas também a disposição de conversar para encontrar o perdão. Não é escondendo-se, não é fugindo, não é tentando maquiar a situação, mas é a disposição de conversar com Deus para encontrar o perdão. Olha o que ele diz no 32:5: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Uma disposição de uma conversa com Deus. Deus, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. E aí então conversar com Deus falando assim: a minha esperança é que por misericórdia, por graça e por amor, eu possa receber o perdão dos meus pecados. Formas equivocadas de tratar o nosso pecado. Primeira, relativizando, terceirizando ou manipulando. É o que Davi fez. Não adianta tentar maquiar com situações, tentar maquiar com outras realidades. Segunda maneira equivocada, tratando pelo passar do tempo. Daqui a pouquinho o povo tem memória curta mesmo, daqui a pouquinho tudo está bem, segunda-feira está aí, as coisas, uma nova semana, uma nova realidade, e aí daqui a pouquinho todo mundo esquece aquela realidade e nós não tratamos. Boas obras e ações. Eu tenho um pecado aqui com Deus, eu fiz algo, e se eu cobrir dessa forma? E se eu tentar pagar o preço desse jeito? Então eu fiz o mal a alguém, mas se eu fazer o bem a outro alguém, então vai ficar equilibrado as minhas contas, a minha dívida vai ser paga, e aí quando eu comparecer diante do juízo final, diante da realidade que vai ser cobrado na minha vida, eu vou levar as notas e falar assim: olha, está aqui, ó, tá, esse valor está aqui, foi pago. Queridos, nós tentamos então maquiar a situação, mostrando assim: não, vou fazer o seguinte, vou fazer a melhor maneira possível para aquilo que foi feito, aquilo que eu pequei, aquilo que eu errei, seja escondido por aquilo que eu fiz de coisas muito boas. É uma maneira equivocada. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi tentou de todas as formas, ele tentou manipular de todas as formas, tentou esperar passar o tempo, mas queridos, o que ele chega à conclusão é: esse pecado permanece diante dos meus olhos. E ele fala duas realidades aqui: cujo pecado é coberto e aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então aparentemente ele está dizendo assim: Deus, vamos numa linguagem bem nossa hoje, Deus levou de boa, Deus simplesmente desconsiderou o que estava acontecendo, e a palavra de Deus diz que Ele lança lá no fundo do mar, e não se lembra mais das nossas transgressões, e aí tudo bem, Deus é amor, então eu posso ver de qualquer forma, e aí então Deus ele vai simplesmente desconsiderar o preço do meu pecado. Se tem uma coisa que Deus leva a sério é pecado. Se tem uma coisa que tem um preço alto a ser pago é pecado. Se tem algo que a lei de Deus diz que deveria então o pecador morrer como o salário do seu pecado, que o salário do pecado é a morte, nós entendemos a profundidade e a seriedade que Deus leva o pecado.
Mas a grande realidade é, nós tentaremos pagar o próprio preço do pecado, nós tentaremos manipular a situação para tentar de tal forma, através da nossa própria atitude, da nossa própria ação, simplesmente tentar anular o preço do pecado. Alguém vai pagar a conta. Não iremos simplesmente achar que as coisas aconteceram e tudo passou, e Deus esqueceu e tudo está tudo bem, não. Alguém vai pagar o salário do pecado, alguém vai levar sobre si a culpa daquilo que nós fizemos. Se nós continuarmos a tentar manipular a situação, quem vai levar a culpa, quem vai pagar o preço somos nós mesmos. Isso virá como consequência sobre a vida de cada um de nós. Mas se nós escolhermos um outro caminho, como o salmista o fez, nós vamos entender que o perdão é oferecido a cada um de nós, cujo pecado é coberto. A parte superior da arca da aliança, o propiciatório, era a aliança, a arca que foi feita, em cima tinha uma área, tinha como se fosse uma, vamos pensar bem popular, uma bacia, e ali então era lançado o sangue, e o derramar do sangue era o lugar que então ali era coberto todos os pecados, aquilo que ficava por debaixo, o sangue então cobriu tudo aquilo ali, e o pecado era perdoado, mas havia sido feito um sacrifício, e esse sacrifício então pegava-se o sangue e derramava-se sobre aquele local da arca da aliança, então preço era pago, aquilo que apontava para a vinda do Messias, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, 24, 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O sangue de Cristo, a propiciação, o derramar do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, é exatamente aquilo que vai cobrir o nosso pecado, é essa a realidade do pecado coberto, é o derramar do sangue de Cristo. Então quando nós olhamos a seriedade que Deus trata o pecado, nós vamos entender que o nosso pecado precisa ser coberto, não encoberto, mas coberto, e como ele é, pela propiciação de Cristo Jesus, pelo derramar de Cristo na cruz. Mas ele continua dizendo, não atribui iniquidade. Aqui é imputar, colocar o preço sobre, passar a conta para ele, literalmente é isso. E aí quando nós lembramos um velho ditado popular, e não saber o porquê que esse ditado popular acontece, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Qual é o ditado popular? Nós escolhemos um bode expiatório. Nós vamos escolher alguém entre nós para levar a nossa culpa, alguém que levará sobre si a culpa de todo mundo, e ele simplesmente vai ser chamado de um bode expiatório. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles pegavam um animal, então colocavam sobre ele todo o pecado, e o colocavam e lançavam no deserto, e ele levava sobre si toda a culpa de um povo. É a realidade então que alguém vai pagar o preço da culpa do povo, alguém vai repagar o preço do salário do pecado daquela multidão de pessoas. E aí quando nós voltamos para Cristo Jesus, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cristo é exatamente aquele que leva sobre si a nossa iniquidade, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. É Cristo Jesus levando sobre si, é imputado sobre Cristo o seu pecado, o meu pecado. Queridos, quando nós temos a disposição de conversar com Deus sobre o nosso pecado, é exatamente a possibilidade de encontrar o perdão. Por quê? Porque alguém já pagou o preço do nosso pecado, alguém já levou sobre si aquilo que era culpa nossa, alguém já levou sobre si as consequências dos nossos erros, das nossas falhas. Quando nós entendemos essa realidade, nós não fugimos de Deus, nós não nos escondemos de Deus, nós não tentamos ocultar de Deus o nosso pecado, pelo contrário, eu sei que esse Deus pagou um alto preço, eu sei o que Cristo fez na cruz por mim, e eu não vou ocultar mais o meu pecado, eu não vou calar mais o meu pecado, mas eu vou tomar a decisão de confessar.
Eu vou tomar a decisão de simplesmente conversar com Deus, com um desejo ardente no coração de encontrar o perdão. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Apenas uma vez é o suficiente. Não precisamos todo ano mandar um bode expiatório correr no deserto. Não é preciso mais todo tempo sacrificar animais para que sejamos perdoados. Porque aquele que veio até nós, aquele que veio cheio de graça e de verdade, entregou-se por nós de forma completa, obediente, e por sua obediência a Deus, cobriu a desobediência de Adão. Por sua obediência, cobriu a nossa desobediência. E numa conversa com Deus, nós podemos então encontrar o perdão. Mas é preciso a disposição para conversar, sabendo que Deus oferece o perdão em Cristo. E por fim, uma conversa que redirecionará a nossa vida. Não é simplesmente confessar a Ele os nossos pecados, mas continuar na mesma realidade, continuar na mesma prática, continuar com as mesmas atitudes. É preciso entender que nós conversamos com Deus, recebemos o perdão de Deus, mas Ele vai agora nos dar uma nova direção, uma nova maneira de se viver. Olha o que o salmista diz: instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Experimentou o perdão de Deus? Experimentou essa graça de Deus sobre a vida? Entendeu essa restauração que Deus fez na sua história? Deixa agora Deus instruir, deixa agora Deus conduzir, deixa a palavra de Deus ser o parâmetro para cada atitude, para cada decisão, para cada escolha. Aquilo que nós encontramos em Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O perdão nos dá agora a novidade de vida. Nós já não somos mais culpados, já não há mais a culpa desse pecado sobre nós, já não há mais aquilo que doía, aquilo que estava diante de nós, não aquilo que nos consumia, aquilo que nos oprimia, aquilo que nos envergonhava, já não faz parte de nós mais. Porque Deus a quem nós precisamos tratar o pecado, Deus com quem nós temos que tratar sobre a realidade da nossa vida pecaminosa, esse Deus então Ele perdoa em Cristo Jesus os nossos pecados, agora sim lança para o fundo do mar, e não se recorda dele, não se lembra mais deles. É a certeza que nós somos perdoados por Deus, e nós precisamos aprender, queridos, literalmente a tomar posse desse perdão na nossa vida. Porque Deus garantiu já o nosso perdão, nós confessamos, nós cremos nisso, e Ele perdoou, mas nós continuamos insistindo com aquilo na nossa mente, no nosso coração, e continuamos andando com uma vida sofrida, uma vida angustiada, uma vida de luta dentro do nosso coração, porque nós não perdoamos a nós mesmos. Deus nos perdoou, Cristo Jesus pagou um alto preço para que isso fosse possível, a nossa vida. Agora nós precisamos andar em novidade de vida. Andar entendendo que agora é Deus quem nos instrui, é Deus quem nos aponta o caminho, conversando com Deus sobre o nosso pecado, a decisão, a disposição, entendendo que é uma conversa que redirecionará a nossa vida. O pecado nos levará mais longe do que gostaríamos de ir, nos prenderá mais tempo do que gostaríamos de ficar, e exigirá de nós um preço mais alto do que podemos pagar. Essa é a realidade do pecado na nossa vida. Entramos, achamos que vai ser passageiro e nada vai fazer. Não, ele vai nos levará a um lugar mais longe. Nós não queríamos ir tão longe. Nós ficaremos um tempo que nós não gostaríamos de ficar, e nós iremos pagar um alto preço que nós não temos condições de pagar. Queridos, essa é a realidade do pecado. Mas quando eu leio a palavra de Deus, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, aquele que desconsidera Deus, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Queridos, todos nós temos os nossos pecados.
Todos nós temos os nossos erros diante de Deus. Mas quando nós entendemos que o pecado tem muitas vezes nos entristecido, magoado, tem consumido as nossas forças, nós precisamos tratar a realidade do pecado. E só tem um lugar para essa realidade ser tratada, numa conversa entre Deus e eu. Esta conversa é que restaura a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia e nos conduza pelo Espírito Santo a um sincero arrependimento dos nossos pecados, para que sejamos transformados e assim, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aquilo que é angústia, que é tristeza, aquilo que está no fundo do nosso coração, seja transformado com cantos alegres de louvor. Quero orar com você, quero orar por você nesse momento e pedir a Deus que nos perdoe. E nesse momento você pode começar essa conversa com Deus, dizendo: Senhor, eu tenho pecado contra Ti e contra Ti somente. E eu preciso experimentar esse perdão na minha história. Faça isso. Nós iremos daqui a pouquinho participar da ceia, exatamente firmado nesse versículo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa é a mensagem da ceia. Nós temos o perdão, nós temos a reconciliação, nós temos a certeza da vida eterna, porque Ele se entregou por nós. Isso é a mensagem que nós iremos então celebrar hoje à noite na ceia do Senhor. Vamos falar com Deus, peça a Ele que esteja fortalecendo e assim também perdoando os seus pecados. Pai, nós pecamos contra Ti somente, não fizemos o que era correto aos Teus olhos, ó Deus. E sabemos, ó Deus, o quanto isso custa para cada um de nós, o quanto isso, ó Deus, nos traz dor, angústia, sofrimento, diante, ó Deus, o calar dos nossos pecados e não tratá-los. Mas, ó Deus, isso são coisas que nós não vamos expor para as pessoas, mas é algo que nós tratamos, ó Deus, numa conversa pessoal com o Senhor, entre nós e o Senhor, e assim uma conversa que restaura, porque, ó Deus, sabemos que o perdão é oferecido em Cristo Jesus a cada um de nós, e assim pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha, Deus, promover, ó Pai, no coração de cada um de nós um sincero e verdadeiro arrependimento, e nos conduza, Deus, a pedir perdão ao Senhor por todos os nossos erros, por todas as vezes que nós transgredimos a Tua vontade, nós desobedecemos a Tua palavra, e pedimos a Deus que o Senhor nos restaure, por amor do Teu nome. Nós confessamos a Ti, Deus, reconhecemos que nós somos pecadores, e assim também, Deus, reconhecemos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a fidelidade do Senhor, e assim a Tua palavra que diz, quando nós confessamos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda, Deus, injustiça. Assim o salmista experimentou assim, o perdão sobre a sua vida, e a transformação, a sua alegria, o considerar-se a Deus como bem-aventurado. E é dessa forma que devemos nos considerar bem-aventurados, porque por Cristo Jesus, ó Deus, o nosso pecado foi pago, e diante do Senhor nós temos o perdão dos nossos pecados. Dê isso, ó Deus, a cada um de nós, nos dê consciência desse perdão, para que possamos recomeçar a nossa história, e assim, ó Deus, viver de acordo com a Tua vontade e segundo a Tua instrução. Esse é o nosso pedido, por amor do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a mensagem que nós temos da ceia do Senhor. E é isso